Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. General Fernando Azevedo e Silva será o ministro da Defesa do futuro governo de Jair Bolsonaro. Anúncio foi feito pelo Twitter. O presidente eleito está em Brasília, onde acompanha os trabalhos da transição. Bolsonaro também confirmou o nome de Joaquim Levy para a presidência do BNDES. O ex-ministro da Fazenda assume o cargo em meio à promessa de Bolsonaro de abrir os arquivos do banco. O Brasil tem 62 milhões de inadimplentes. Desemprego, desorganização e altos juros alimentam a roda viva dos endividados. No Oriente Médio, uma nova onda de ataques toma conta da faixa de Gaza. O exército de Israel afirma que respondeu aos bombardeios aéreos do grupo palestino Hamas. E aumenta para 42 o número de mortos no incêndio florestal na Califórnia. No esporte, começa o último torneio de tênis do ano que reúne os 8 melhores do mundo. E o basquete brasileiro sub-15 é campeão sul-americano no Uruguai. Daqui a pouquinho. Dentro do Brasil, temos uma Itália inteira devedora. O número de inadimplentes em todo o país é de 62 milhões de pessoas. São consumidores que estão com dívidas em atraso há mais de 3 meses. Já deixei de pagar boleto, a gente está tentando diminuir no cartão de crédito, usar o menos possível. Mas é bem difícil, a situação financeira não está fácil. Nós temos bastante dívida. Dos 62 milhões de inadimplentes, metade tem dívidas com cartão de crédito, bancos, financeiras e leasing. Os dados são do Banco Central e se referem ao levantamento mais recente, de setembro. Uma das principais causas da inadimplência é o desemprego. Com a perda da principal fonte de renda, mesmo os brasileiros controlados com as despesas viram as dívidas se acumularem. O resultado disso é que em 2014 eram 51 milhões e 800 mil devedores. De lá para cá, mais 10 milhões de brasileiros se viram incapazes de pagar as dívidas. O desemprego a partir de 2015, ele cresceu, ele acelerou muito forte. Nós temos uma faixa de crescimento de desemprego em torno de 11,8 milhões de pessoas brasileiras nesse momento. Esse é um lado. O outro lado é a própria crise econômica. Esses 4 anos de crescimento, ele coincide exatamente com os 4 anos em que o PIB do país, em que o crescimento do país foi bastante pequeno, quando não negativo. Dificuldade extra para os consumidores é a taxa de juros, que está entre as maiores do mundo. De um lado, elas ajudam a afundar quem deve. De outro, ajudam os bancos a ter lucros recordes. No último trimestre, os bancos lucraram 17,4 bilhões de reais. É o melhor negócio do mundo. Só cabe a pergunta, melhor negócio para quem? Ele também lucra com o inadimplente, porque o juro é muito alto e o juro é alto exatamente para todos, porque ele tem que compensar aquele que não paga. Um bom começo para tentar sair do vermelho é a renegociação. Uma pessoa hoje, em média, que está inadimplente, ela deve para quase 4 credores diferentes. Então vai ser muito difícil, ainda mais na situação econômica atual, essa pessoa sair da inadimplência pagando à vista todas as suas dívidas. Então, por algum processo de renegociação, ela vai ter que passar. Então, procurar sentar com o credor, e renegociar a dívida em condições que ela possa efetivamente arcar com esse compromisso é a forma mais rápida e mais fácil de sair da inadimplência hoje em dia. As vendas do comércio tiveram o pior setembro em 18 anos. A queda foi de 1,3% após crescimento de 2% em agosto. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram perda de ritmo na recuperação das vendas do varejo. Em 12 meses, o avanço desacelerou de 3,3% em agosto para 2,8% em setembro. 6 das 8 atividades pesquisadas registraram queda. Setores importantes e com forte peso no bolso do consumidor, como o de combustíveis e o de supermercados, puxaram um resultado negativo. O fim da deflação dos preços dos alimentos também contribuiu para piorar as vendas em setembro. O posicionamento das empresas em relação a questões sociais ou de meio ambiente determina cada vez mais a escolha do consumidor. Muitos acreditam que as empresas são uma força mais efetiva de mudança do que o governo. A Tatiana boicota empresas que testam cosméticos em animais e não compra roupas de marcas acusadas de trabalho escravo. Se eu estou fazendo a minha parte, eu fico tranquila comigo mesma,
quando eu tomo essa decisão de comprar ou não de determinada marca. Você acaba se conectando com pessoas que têm o mesmo comportamento que o seu e você vê que você não está sozinho. Então, e isso é uma tendência que vem crescendo também. Uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 brasileiros compram ou boicotam uma marca de acordo com o posicionamento político e social adotado pela empresa. Deixo de comprar o produto dela e até denuncio. Eu acho até que a empresa que polui, ela deve ser cobrada um imposto bem maior. Segundo o levantamento, os compradores que defendem uma causa são maioria em todas as faixas etárias. O mesmo acontece nas diferentes classes sociais. Eu vejo isso como uma tendência, não é? De que o mercado consumidor dê prioridade para aquelas empresas que realmente são amigas do meio ambiente. Eu boicoto. Boicoto porque eu não acho justo destratar a natureza. No Brasil, um dado chamou a atenção. 6 em cada 10 entrevistados afirmaram que as empresas são mais eficientes que os governos para resolver problemas sociais. A média mundial foi de 53%. A marca pioneira na comercialização de cápsulas de café, por exemplo, mantém em 44 países unidades como esta, onde é feita a reciclagem das embalagens. Aqui no Brasil, a empresa deve reciclar este ano 17% das cápsulas comercializadas. No ano passado, era um pouco mais de 13%. O processo começa com os caminhões que distribuem o produto no varejo. Os mesmos veículos recolhem as cápsulas usadas. Na esteira, há um processo de separação. A borra de café vira adubo orgânico e o alumínio se transforma em matéria-prima para outros produtos. Eu acredito que as empresas têm bons exemplos e podem compartilhar um pouco mais do que elas fazem. Mas o governo tem a capacidade de fazer isso em escala e com muito mais impacto na população e no país. A Casa do Povo, no Bom Retiro, recebe a exposição Cartoneiras até fevereiro. São obras únicas que usam papelão reaproveitado para artes e livros e de quebra transformam catadores em artistas. As mãos que fazem o pincel deslizar cores são as mesmas que tiraram o que viraria lixo nas ruas. Metade dos 20 anos de experiência que Maria tem como catadora também foi dedicada à criação de capas de livros a partir de papelão. Nunca imaginei ser artista e no dia que a Lúcia me chamou para pintar uma capa, eu falei, nossa, eu pintar? O convite de Lúcia foi para Maria integrar o coletivo Dulcineia, batizado com o nome de uma das primeiras participantes do projeto. Desde 2007, ele incentiva catadores a produzirem capas para livros de escritores contemporâneos com materiais recicláveis. O que a gente proporciona? A possibilidade de contato do público com uma catadora assumindo um outro papel, um papel de criadora de um livro. Os grupos que reúnem catadores para fazer publicações a partir de materiais reaproveitados levam o nome de cartoneiras. A primeira cartoneira surgiu em 2001 na Argentina, quando o país passava por uma grave crise econômica. Menos de 20 anos depois, o fenômeno se espalhou pelo mundo. E nesta exposição em São Paulo, é possível conhecer obras de mais de 30 países. Todas têm capas de papelão que são pintadas à mão e toda capa é única. Então, cada livro é único. Então é uma coisa muito artesanal, mas ao mesmo tempo tem muitas variações e diferenças entre todos os editores. Os livros são vendidos em feiras e bancas por valores entre R$ 12 e R$ 15, revertidos para os artistas responsáveis pelas capas. Mas a emoção de vê-los em mostras não tem preço. Aí as pessoas chegam, nossa, que lindo! Nossa, maior orgulho. Agora, uma atualização a respeito do Enem do último domingo. O Ministério da Educação anulou uma questão de matemática por já ter sido formulada no vestibular da Universidade Federal do Paraná em 2014. Quem acertou e quem errou a pergunta não precisa se preocupar. Essa pergunta deixará de existir e não vai entrar na contagem final do exame. O gabarito oficial do Enem sai amanhã. A editora MOL, que foi tema aqui do nosso quadro Linha de Frente no dia 19 de outubro, ganhou o Prêmio Empreendedor Social 2018.
O Prêmio Empreendedor Social é uma parceria entre o Jornal Folha de São Paulo e a Fundação Schwab, entidade co-irmã do Fórum Econômico Mundial. Os fundadores da editora MOL, Roberta Faria e Rodrigo Piponzi, ganharam o prêmio do júri e também na categoria Escolha do Leitor, com um recorde, 80% dos votos. A MOL faz revistas e livros que são vendidos em redes de varejo com renda revertida para ONGs. A mais antiga publicação é a revista Sorria, que pode ser comprada em farmácias. O dinheiro vai para o GRAAC e outras 10 organizações. Os produtos que a gente faz na MOL, na Sorria, entre elas, a gente se baseia em alguns princípios que são a função social do jornalismo. Um é que a gente vende a revista por R$ 4,20, é um preço muito abaixo do preço de uma revista tradicional e com isso a gente dá acesso à leitura para mais gente, consegue democratizar esse acesso. A gente tem um conteúdo que a gente chama de conteúdo positivo, jornalismo positivo, que é contar histórias de vida que são inspiradoras e também dar um serviço voltado para a cidadania, para o engajamento, para o ativismo. Nossa ideia é a gente conseguir fazer outros produtos com essa marca para que a gente possa, enfim, levar esse conteúdo para cada vez mais gente e principalmente gerar recurso para doar cada vez mais para mais instituições. O presidente eleito Jair Bolsonaro volta a Brasília para cuidar da transição. Logo ao chegar, ele anunciou o segundo general que fará parte de seu ministério. Esta é a segunda viagem de Bolsonaro à capital federal. Como da primeira vez, na semana passada, ele saiu de casa bem cedo e embarcou às 7 horas na base aérea do Galeão. Em Brasília, Bolsonaro foi direto para o Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição. Logo após chegar ao prédio, ele anunciou pelo Twitter o nome do general Fernando Azevedo e Silva para o Ministério da Defesa. O futuro ministro participou da campanha de Bolsonaro e atualmente é assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. É o segundo general anunciado por Bolsonaro para o ministério. O primeiro foi o general Augusto Heleno, indicado inicialmente para a Defesa e depois para o Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério. Nesse cargo, vai ocupar um gabinete no Palácio do Planalto ao lado do futuro presidente. Daqui a pouco, à 13h, Bolsonaro se encontrará com a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Às 2h30, com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira. E às 4h30, com o ministro José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai presidir o BNDES. Levy assumirá em meio à promessa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, de abrir os arquivos do banco. Joaquim Levy foi convidado pela equipe de Jair Bolsonaro sob a promessa de ampliar a interação do BNDES com organismos multilaterais, como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Atualmente, Levy é diretor financeiro do Banco Mundial. Engenheiro naval com doutorado em economia na Universidade de Chicago, ele foi secretário do Tesouro Nacional no governo Lula. Também foi secretário da Fazenda no primeiro governo de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, e ministro da Fazenda no primeiro ano do segundo mandato de Dilma Rousseff. Joaquim Levy vai assumir a presidência do BNDES em meio à promessa de Jair Bolsonaro de abrir a caixa preta da instituição. Nos últimos 4 anos, as operações do banco foram alvos de investigação da Polícia Federal e de comissões parlamentares de inquérito no Congresso. Nós queremos botar na mesa para todos, para você da imprensa, para todos tomar conhecimento, todas as transações feitas pelo BNDES, porque afinal de contas, o dinheiro é público, é de todos nós. Com base nas investigações, a Polícia Federal indiciou por suspeitas de operações ilícitas o ex-presidente da instituição, Luciano Coutinho, os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci, além do empresário Joesley Batista, da JBS. Empréstimos do banco para investimentos no exterior também provocaram críticas. Desde 2010, o BNDES desembolsou mais de R$1 trilhão para investimentos, mas os recursos vêm caindo. Este ano, 43 bilhões foram emprestados até setembro, 38% a menos que no ano passado. A maior fatia dos recursos foi para a infraestrutura. Eu acredito que pode ser muito positivo, sim, uma investigação detalhada, mas eu acho que para benefício da instituição e da própria sociedade, que o foco seja técnico. E fechar contrato pelo BNDES não é uma tarefa simples. Este empresário, que trabalha com energia solar, conseguiu fechar só um contrato este ano com o Banco Nacional de Desenvolvimento e aponta a burocracia como um dos principais problemas. A gente precisou trocar 12 orçamentos diferentes para o mesmo sistema, porque cada orçamento que a gente enviava, o banco pedia informações diferentes. Então, não é exatamente transparente, não tem uma lista de pré-requisitos que você atende ou não, e se atender, ok.
Tem casos reais de perda de negócio por não conseguir viabilizar um financiamento que existe. Em nota, o atual presidente do BNDES, Diogo Oliveira, disse que as palavras do presidente eleito servem de incentivo e apoio às iniciativas que a instituição tem tomado ao longo dos últimos anos de abrir completamente as informações do banco. Os citados na reportagem negam envolvimento nas supostas operações ilícitas do BNDES. O ministro do Superior Tribunal de Justiça mandou soltar todos os presos pela Operação Capitu, realizada na última sexta-feira. Entre eles estão o empresário Joesley Batista e o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade. No total, 17 pessoas estavam presas desde a última sexta-feira, acusadas de participação no esquema de pagamento de propina no Ministério da Agricultura, que beneficiavam a JBS de Joesley. Outros 2 investigados não chegaram a ser detidos. O esquema teria funcionado entre os anos 2013 e 2015 durante o governo Dilma Rousseff, em que o Ministério da Agricultura era comandado pelo atual vice-governador mineiro Antônio Andrade, do MDB, e depois por Nery Geller, do PP. Os crimes foram revelados pelo próprio Joesley Batista e por funcionários da JF, uma empresa de investimentos dos irmãos Batista, em delação premiada. A Polícia Federal entendeu que as prisões eram necessárias porque houve ocultação de informações e destruição de provas. Já o ministro Nefe Cordeiro, do STJ, considerou que houve excesso e que as prisões foram ilegais. Joesley Batista já havia sido preso preventivamente em setembro do ano passado, após o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedir a rescisão do acordo de colaboração da JBS, alegando que fatos foram escondidos. De falar de esporte, diante de toda a falta de infraestrutura da Confederação Brasileira de Basquete, envolvida em escândalos e intervenções, uma notícia boa, e não é do time adulto não. Vamos ver. O Brasil é o campeão sul-americano sub-15 de basquete. Para levar a medalha de ouro, venceu o anfitrião uruguai por 65-57 na noite de domingo, em Montevidéu. O brasileiro Felipe Mota foi o cestinha da partida com 36 pontos. Do lado adversário, o destaque foi Agostinho Baldo, com 24. Com a grande atuação de Felipe Mota, responsável por mais da metade dos pontos brasileiros que venceram a Argentina na semifinal só na prorrogação, a vitória na final foi sem muito problema. Depois de fechar o primeiro quarto com vantagem de 18-13, o time brasileiro conduziu a partida com alguma folga no placar até o encerramento da decisão. Legal ver a molecada indo muito bem, né? E contando com o apoio da Confederação nesse caso. Todo fim de temporada, a Associação dos Tenistas Profissionais organiza o ATP Finals, que reúne os 8 melhores do mundo nas simples e nas duplas também. Vamos ver os resultados. Era uma aula de devoluções, a qual John Isner, grande sacador, não estava acostumado. Atual número 1 do mundo, Novak Djokovic, dominou o americano em apenas 1h13 de partida. Cravou a vitória em sets diretos, parciais de 6-4, 6-3 e assumiu a liderança do grupo Guga Kirten. O alemão Alexander Zverev também estreou com vitória pelo mesmo grupo. O número 5 do mundo levou a melhor sobre o croata Marin Cilic, número 7. A vitória foi a 6ª consecutiva de Zverev contra Cilic em 7 confrontos. O novo revés evidencia o desempenho ruim do croata no torneio, uma vitória e 9 derrotas. Finalistas do ano passado, Marcelo Melo e Lucas Kubot estrearam com derrota. O brasileiro e o polonês foram superados por Mike Bryan e Jack Sock na Arena de Londres. Algozes também na final do US Open, os americanos levaram a melhor por 2-0. Os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut serão os próximos adversários de Melo e Kubot. O governador eleito de São Paulo, João Dória, anuncia mais 4 nomes para o secretariado do novo governo. O advogado e ex-subprefeito de Vila Prudente, Sapopemba, Wilson Pedroso, para a Secretaria de Governo. O engenheiro Marcos Penido vai ocupar a supersecretaria, que será criada com a fusão das atuais pastas do Meio Ambiente, Saneamento e Energia. Penido é o atual secretário das prefeituras regionais da capital paulista e é secretário de Serviços e Obras do município. Outro nome é o de Júlio Serson, indicado para a Secretaria Especial de Relações Internacionais e presidente da Invest São Paulo. E para a Secretaria da Segurança Pública, o nome escolhido por Dória é do general João Camilo Pires de Campos. O governador eleito faz neste instante o anúncio dos nomes dos novos secretários paulistas. Vamos ouvir. Programa no âmbito do Estado de São Paulo. Eu quero tomar liberdade de pedir uma salva de palmas para o Júlio Serson. Julinho comprou gravata nova hoje, brincadeira. Gastou um dinheirinho aí, general. Pôs uma gravata parruda. À minha esquerda, à direita de vocês, Wilson Pedroso, popularmente conhecido como Wilson.
Célia Leal. Trouxe a torcida e vai pagar o almoço. A seguir, no Oriente Médio, uma nova onda de ataques toma conta da faixa de Gaza. O exército de Israel afirmou que respondeu aos bombardeios aéreos do grupo palestino Hamas. Meu Deus é o criador de uma legião de heróis. Stan Lee. A gente volta já. Uma nova onda de ataques toma conta da faixa de Gaza, onde o exército de Israel respondeu aos bombardeios aéreos do grupo Hamas. Na escalada de violência, 4 palestinos foram mortos e outros 9 ficaram feridos pelos bombardeios do exército de Israel. O ataque foi uma represália aos foguetes disparados da faixa de Gaza, que mataram um israelense e feriram dezenas de outros. O movimento islâmico Hamas, que domina a faixa de Gaza, disparou mais de 400 foguetes e morteiros através da fronteira em direção a Israel e fez um ataque surpresa com um míssil teleguiado contra este ônibus, que matou um soldado israelense. O grupo islâmico assumiu o ataque como retaliação à morte de 7 de seus combatentes em confronto no domingo com o exército israelense. Os militares disseram que o sistema de foguetes Domo de Ferro interceptou mais de 100 foguetes e morteiros do Hamas. Israel reagiu com ataques aéreos contra edifícios de Gaza, incluindo um complexo de inteligência do Hamas e os estúdios da TV Al-Aqsa. Os incêndios que atingem de norte a sul da Califórnia já causaram 44 mortes e a previsão é de que o fogo poderá aumentar. Os ventos intensos e secos que sopram sobre a Califórnia alimentam as chamas e aumentam os focos do incêndio ao norte da capital, Sacramento. No condado de Butte, o fogo transformou em escombros e cinzas quase 7.000 casas e pontos comerciais da cidade de Paradise, além de provocar a fuga de mais de 250.000 pessoas. O xerife do condado, Corey Ronia, declarou que foram encontrados os restos mortais de mais 13 pessoas, nesse que já é considerado o incêndio florestal mais mortífero na história dos Estados Unidos. Mais de 200 pessoas seguem desaparecidas na região de Paradise. Na região de Malibu, várias estrelas de Hollywood tiveram suas casas transformadas em cinzas. Os automóveis que ficaram presos nas chamas foram reduzidos a metal retorcido. Pilhas de escombros ainda queimam onde antes havia casas de luxo. Mais de 4.000 bombeiros dos estados de Washington e Texas colaboram para controlar as chamas. Em Ventura, cavalos, burros e outros animais foram retirados pela Sociedade Protetora e removidos para locais mais seguros. O presidente Donald Trump declarou estado de catástrofe e liberou ajuda federal para as áreas afetadas. O Serviço de Meteorologia advertiu para condições extremamente críticas no combate aos incêndios, pela chegada de ventos de 80 a até 100 km por hora nas áreas montanhosas. No complemento da rodada 33, Santos e Chapecoense no estádio do Pacaembu. A Chape ganhou força na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu vencer o Peixe. Escanteio pelo lado esquerdo, teve desvio no meio do caminho e Leandro Pereira, aquele mesmo que jogava no Palmeiras, Leandro Banana, pegou a sobra 1-0 e foi só, porque os times, os dois, estavam com uma pontaria realmente medonha. A situação do campeonato está desta forma: o Palmeiras líder com 67 pontos, em segundo o Internacional com 62, o Flamengo tem 60 e o Grêmio 58, são os 4 primeiros. E aí lá embaixo, caindo para a segunda divisão, Chapecoense respirou um pouquinho, Vitória, América e o Paraná, que já está rebaixado. Mas até ali 16º mais ou menos, ou 13º, o Corinthians tem 40 pontos, tudo pode acontecer. Aldo. Morreu nos Estados Unidos Stan Lee, editor-chefe da Marvel e criador de uma legião de super-heróis como o Homem-Aranha e o Hulk. Lee foi criador de vários heróis da Marvel Comics, como o Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Thor, os X-Men, Pantera Negra, Quarteto Fantástico e o Demolidor. Ele nasceu em 1922 em Nova York e começou a trabalhar com quadrinhos aos 17 anos. Roteirista e editor da Marvel, foi um dos responsáveis por transformar a empresa na maior editora de quadrinhos do mundo a partir de 1961.
Lee modernizou o gênero de heróis com criações para um público mais velho. Reconhecido por dar humanidade aos personagens, sempre fazia aparições nos filmes do estúdio que arrecadaram mais de 20 bilhões de dólares. Antes de me interromperem bruscamente... O quadrinista, editor, roteirista e editor de 95 anos foi levado ao hospital depois de passar mal em casa ontem. Ele morreu em consequência de complicações de uma pneumonia persistente que o debilitou nos últimos meses. Stan Lee deixa um legado do tamanho dos heróis que criou. Jornal Cultura, a primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã. Tchau, até amanhã.